Boa noite, meus amados e queridos irmãos, prezados ouvintes que nos dão a honra e alegria de mais uma vez compartilharmos a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. Nesta oportunidade, gostaríamos de gastar algum tempo meditando sobre o tema 3 propósitos para um novo começo. 3 propósitos para um novo começo. E vamos usar o texto da palavra santa do nosso Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18, que assim nos fala: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Certa vez, em um vestibular de uma faculdade de propaganda, um dos itens era redação livre, para o qual havia apenas um tema em comum a todos os vestibulandos. E o tema era: descreva o que você vê na folha anexa. Só que a tal folha anexa, uma página de papel comum, estava em branco. A maioria virou a folha para ver se havia algo no verso. E não havia. E lá no fundo, um apressadinho levantou a mão e chamou a atenção do professor: Mestre, minha folha está em branco. O mestre só olhou por cima dos óculos com aquele ar de reprovação. E aí todo mundo entendeu o que era possível enxergar numa folha em branco. Quando as notas saíram, foram perguntar ao mestre qual tinha sido o critério de avaliação. E ele disse: quanto mais surpreendente a resposta, mais alta a nota. A resposta mais comum foi nada, e mereceu nota 4. Foram apenas 2 notas 8, e uma delas merece, até hoje, uma reflexão. Alguém escreveu: vejo uma oportunidade. Vejo uma oportunidade. Neste novo normal, neste novo começo, o que você vê? O apóstolo Pedro, ao concluir esta preciosa carta, exorta aos seus leitores a 3 propósitos objetivos com a finalidade de evitarem os enganos dos falsos mestres e dos ensinos perversos. Primeiro propósito para um novo começo: crescimento. O crescimento nos fala de continuidade, de maturidade, de aperfeiçoamento, de progresso, de desenvolvimento, de melhoria, enfim, de avanço. A lei natural da vida é um processo de crescimento. O homem nasce criança e, pelo processo natural de crescimento, vem a tornar-se adulto. O crescimento também acontece no reino vegetal, como no reino animal. O desejo de Deus para as nossas vidas é o crescimento conforme nos é exemplificado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 2, versículo 40, lemos: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A vontade de Deus é de crescimento em todas as áreas das nossas vidas, principalmente na área espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A melhor maneira de se evitar a queda espiritual é através do crescimento cristão positivo. Muitas funções espirituais
se assemelham às funções físicas. Nosso corpo físico sente fome e sede. Se não o alimentarmos bem, teremos muitos problemas e dificuldades. O mesmo ocorre com a nossa alma, que precisa de comida e bebida espiritual. Então nos cumpre o dever de alimentá-la para o crescimento, empregando os meios espirituais ao nosso dispor, que são o estudo das Escrituras, a oração, a prática das boas obras, cumprir a lei do amor, a busca do Espírito pelos dons espirituais e ministeriais, enfim. O crescimento espiritual é semelhante ao desenvolvimento de uma planta, um processo contínuo e gradual que termina com a colheita da maturidade espiritual. No Salmo 92, versículo 12, o salmista declara: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Cedro do Líbano é uma árvore de aproximadamente 40 metros de altura por 10 metros de diâmetro. São sólidos, fortes e inabaláveis. Segundo o salmista, aqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo crescem com força e vitalidade e na velhice ainda dão frutos viçosos e florescentes. Meus amados, ainda temos muito a crescer. A cada dia precisamos nos aproximar mais de Cristo para estarmos sempre preparados para sustentar a verdade em qualquer e em todas as circunstâncias. Primeiro propósito para um novo crescimento, para um novo começo, para um novo normal, crescimento. O segundo propósito para um novo começo, segundo nos é recomendado pelo apóstolo Pedro, é graça. A graça nos fala do favor imerecido, de favor alcançado, de favor manifestado, de poder derramado, de benevolência alcançada diante de Deus e dos homens. Deus derramou a sua graça sobre nós através do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, o evangelista declara: e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça. A graça representa o favor voluntário e amoroso de Deus por nós. Não podemos receber a salvação, nem a merecemos. Nenhum esforço religioso, intelectual ou moral pode alcançá-lo. Sem a graça do Senhor, ninguém pode ser salvo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 declara: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Alguns anos atrás, numa igreja na Inglaterra, o pastor notou um ex-assaltante se ajoelhando para receber a ceia do Senhor ao lado de um juiz da Suprema Corte da Inglaterra. O juiz era o mesmo que anos antes havia condenado o assaltante a 7 anos na prisão. Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou: você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia? Sim, respondeu o pastor, mas eu não sabia que você havia notado. Os dois homens caminharam em silêncio por alguns momentos. Daí o juiz disse: que milagre da graça! O pastor concordou: sim, que milagre maravilhoso da graça! Daí o juiz perguntou: mas você se refere a quem? O pastor respondeu: é claro, a conversão do assaltante. O juiz falou:
mas eu não estava pensando nele, estava pensando em mim mesmo. Como assim? Indagou o pastor. O juiz respondeu: o assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim. Eu fui ensinado desde a infância a ser um cavaleiro, a cumprir a minha palavra, fazer minhas orações, ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi meu diploma, fui advogado e eventualmente tornei-me juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus podia ter me levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante. Levou muito mais graça para me perdoar por meu orgulho, minha confiança em mim mesmo, para me levar a reconhecer que não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei à prisão. E que maravilha a graça é! Boas pessoas só não entram no céu porque seu orgulho as impede de chegar ao Salvador. Crescer na graça de Jesus Cristo é aprender a crescer como Ele mesmo cresceu. Em Lucas capítulo 2, versículo 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Uma pessoa que possui a graça é geralmente uma pessoa agradável, simpática no seu modo de tratar com os outros. Precisamos crescer muito neste quesito. E uma das maneiras é seguindo o conselho do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele assim afirma: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Segundo propósito, para um novo começo, caminhe na graça de Cristo. Terceiro propósito, para um novo começo, do qual nos orienta o apóstolo Pedro, é o conhecimento. Conhecimento nos fala de libertação da ignorância, de avanço intelectual e de progresso espiritual. O conhecimento é a somatória de informações obtidas através da pesquisa, do estudo e do experimento. Crescer no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo é crescer no conhecimento de Deus, conforme lemos em João capítulo 17, versículo 3, aonde ali a palavra nos afirma: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Somente o conhecimento de Deus e de sua palavra pode libertar o homem da ignorância espiritual, de acordo com a própria orientação de Jesus em João 8, versículo 32, que assim nos diz a palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo, por sua vez, também em sua oração, recomenda que devemos transbordar do pleno conhecimento da vontade do Senhor em toda sabedoria e entendimento espiritual, conforme lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 9, que diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Portanto, amados irmãos, prezados ouvintes, sigamos a brilhante orientação do profeta Oséias, que em seu livro, no capítulo 6, versículo 3, também declara:
então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Concluindo a mensagem desta oportunidade sobre o tema 3 propósitos para um novo começo, de acordo com o apóstolo Pedro, para este novo normal ou para este novo começo, deixamos nesta oportunidade 3 sugestões. Primeiro, recomece crescendo em Jesus Cristo, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Segundo, recomece na graça de Jesus Cristo, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Terceiro, recomece no conhecimento de Jesus Cristo, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A Ele, a Jesus Cristo, seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.